Sentar, meus irmãos, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação nesta noite, ou nesta manhã, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós encontramos aqui um versículo que diz o seguinte, 10 e 16. Diz o seguinte: E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. O mandamento do Senhor Jesus aqui é sede prudente. Prudência, irmãos, é uma palavra que deve governar a vida do cristão. Ser prudente é coisa boa. O imprudente sempre tem algo a desejar que não foi feito. Ele aguenta com as consequências da imprudência. Às vezes, por exemplo, trânsito, a maior parte dos acidentes é sobre imprudência, por não obedecer às leis do trânsito. Então, os acidentes estão acontecendo, multiplicando cada vez mais no Brasil, devido à imprudência. E a imprudência sempre está gerando mais entre o grupo jovem. São um pouco imprudentes. Então, estão pagando um alto preço, pagando com a própria vida pela imprudência. E, às vezes, uma coisa simples, o abastecimento de um lar, às vezes a pessoa não é prudente, não vai ao supermercado fazer uma compra com aquilo que precisa e às vezes um pouco precipitado ou precipitada, falta algum ingrediente e às vezes na hora de preparar um jantar ou um almoço, faltou aquilo, porque a senhora não foi prudente, não levou uma listinha de tudo aquilo que precisaria durante aquele mês. Então, devido à imprudência, gerou aquele fiasco na hora do almoço ou do jantar. Mas a senhora sábia, prudente, ela leva a listinha e olha, verifica com calma, então faz tudo certinho. Resumindo, imprudência não é recomendado pela palavra de Deus. Jesus falou aqui, sede prudente. Eu estava olhando ali agora mesmo no dicionário, a palavra prudência, que diz o dicionário. Diz cautela, uma pessoa cautelosa. Que diz mais? Sensato. Uma pessoa que tem sensatez para agir ou falar. Que diz mais? Comedido. Então, são sinônimos da palavra prudência. E depois tem mais duas palavras aqui. Moderado, seguro. Olha, isso são qualidades do cristão. O cristão tem que ser moderado. Às vezes, em conversas, um com o outro, às vezes surge um probleminha qualquer, e a pessoa, às vezes, não é prudente. E fala o que não devia falar. E ali gera um problema. E para depois conciliar isso, é um problema, outro problema. Mas a pessoa prudente no falar. Quando o irmão ou a irmã é prudente no falar, ele é temperado. Ele fala o que realmente é preciso. Se não tiver o que falar, é melhor ficar calado. Fica quietinho, calado, ouve mais e fala menos. É o que recomenda a palavra do Senhor. O crente não pode ser um tagarelo ou uma tagarela. Ter prudência no falar. E o Senhor vai muito bem quando assim procede. Então, nós encontramos aqui, no exemplo que nós temos aqui, que Jesus falou, e no versículo 16, diz, olha, e eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, lembre-se bem disso. São dois animais antagônicos um ao outro. O que procede uma ovelha não é o procedimento do lobo. O que alimenta um não é o que alimenta o outro. E são completamente diferentes um do outro. Um é voraz. Um é carnívoro, a outra não tem essa qualidade. E nós, na comparação, é nós enviado nesse mundo que vivemos como ovelha no meio de lobos. Como agir? Ser prudente. Ser então prudente. E ele diz aqui então, a palavra do Senhor, ele dá exemplo de dois animais, que diz assim, olha, então sede prudente como as serpentes, como as cobras, né? E simples como as pombas. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Pode dizer amém? Amém. Não é minhas, tá bom? É isso. Nós precisamos ser simples como pombas e prudentes como as serpentes. Lá na minha terra tem uma cachoeira, não sei se existe até hoje, a Cachoeira dos Oliveiras. E é perto. Uma cachoeirinha pequena, de pouca diferença de nível, mas os pescadores vão sempre ali. Quando era ferroviário,
Então, o que acontecia? Sempre, a segunda-feira, as pessoas contavam as vantagens, né, do futebol, né, nas pescadas, caça, e essa coisa então, rolava naquelas oficinas, então, na segunda-feira. E numa segunda-feira, um rapaz que trabalhava com a gente estava contando o que houve com eles no sábado, anterior à segunda-feira, né, que eles foram nessa cachoeira de Oliveira fazer uma pescada. E lá, pesca aqui, acolá, cansaram, almoçaram, e então deitaram. Ele, estava dizendo, deitou, e barriga para cima e tal, e passando uma madormazinha assim e tal. De repente sentiu assim, um frio, né, passando na barriga dele, estava sem camisa, e quando ele olhou, era uma serpente, era uma cascavel, ali dá muito cascavel, lugar de pedras, e tal. Ele ficou, e já estava inerte, e por ter de respirar, com medo, aquela cobra passou, atravessou, e logo após ter passado, ela armou um bote. E ficou olhando para ele. E ele ficou, ai meu Deus, e agora? Não podia, a respiração bem curtinha, e a cascavel de olho nele, a linguinha para fora de vez em quando, olhando ele, tal e tal. Aquela situação tremenda. Aí um outro colega dele, que também era ferroviário, chegou e quando viu, falou, fulano, Arnaldo, cuidado, tem uma serpente, uma cobra, uma cascavel ao seu lado, fica quietinho que eu vou buscar um pau para poder matar essa cobra. E a serpente estava ali, prudente, olhando, uma prudência, ela desconfiou o calor, que ela passou em cima dele e viu que era o estranho. Mas ela então tinha certeza do que era e armou o bote, qualquer movimento, com toda prudência. E o camarada, o colega, veio, arrumou lá um porrete, e veio e tal, e debruçou sobre aquela cobra e conseguiu matar. Ai, que alívio! Alívio, que assim, nossa, estava morto e tal. Prudência de serpente era isso. A cascavel não dá bote ao ar, assim, dando bote no ar, para lá. Não, ela dá lugar certo. Ela olha, verifica bem, e quando ela dá, é bote seguro. Então, prudência de serpente é isto. O irmão ou a irmã tem que ser prudente no seu viver, prudente no seu comportamento, prudente no seu falar. Não fala de qualquer maneira, não age de qualquer maneira. Muitos negócios são mal feitos porque o irmão faltou com a prudência. Então, olhar os papéis, antes de assinar o contrato, ver aquilo direitinho, se não entendeu, leva para um advogado. Olha, você espera um pouquinho, eu vou pedir a um advogado para dar uma leitura nesse contrato, para ver se está tudo certinho. E não, vai só assinando. O senhor vai assinar uma coisa contra você pela sua imprudência. Então, sede prudente é a palavra do Senhor. E depois, a outra qualidade, simples como as pombas. Pombas é uma coisa simples, muito um voo gentil, um respeito em acasalamento, não é de qualquer maneira, um respeito, vamos dizer assim, no clã deles. Então, e dentro de uma certa simplicidade. Vamos, meu irmão, ser simples também como as pombas, né? Então diz a palavra do Senhor. Mas nós encontramos também aqui sobre Mateus 7, não dá tempo para ler. Mateus 7, no versículo 24, fala sobre o homem prudente. E tem o homem imprudente. Nessa narração de Mateus 7, fala sobre um e o outro. O irmão já sabe até de cor. O homem prudente, aquela questão de edificar casa. O homem prudente, ele edificou a casa, não foi em um lugar simples, sobre a areia, sobre o solo. Não. Ele sabia que podia haver intempéries e havia problemas. Então, vou fazer uma coisa certa, segura, bem feita, para não vir a cair de qualquer maneira. E então cavou, certamente, o alicerce, fez uma casa sobre rocha, sobre pedra, firmeza. Sempre tem falado aos irmãos, aqui nessa igreja tem muita tranquilidade nesse templo que não tinha lá na central antigamente. Porque a central, eu sei que o alicerce da central é raso. O alicerce da central não inspira muita confiança. Se bem que o edifício é pequeno também. Mas aqui nós fizemos com muita confiança. Chamamos um irmão, um engenheiro e tal, civil, e fez isso aqui, ó, Toninho, faça com segurança. Então ele fez com segurança, cavou profundamente. Temos aí colunas aqui embaixo, 16 metros, chão adentro, até achar rocha. Temos coluna aí de 10 metros, 8 metros, de acordo com o solo. E nós gastamos quase 1000 sacos de cimento e ferro aqui embaixo. Então depois você pode fazer um prédio de 10 andares aqui, não tem problema. Assim diz o engenheiro. Então nós estamos firmes, não há problema. Alicerce bem feito, com bastante prudência. Então, mas tem pessoas, e no caso da narração bíblica, então, o prudente fez a casa sobre a rocha. Sobre o que mesmo, irmão? Rocha. Sabe o que é rocha?
Rocha não é roxo, não. É pedra. É pedra, não é feminino de roxo, não. É pedra, rocha, pedra lá, granito. Então é isso. Fez ali, então não tem problema. Mas o imprudente fez a casa sobre a areia movediça. Não se faz casa, mas ele fez. E depois arcou com as consequências que foram terríveis. Que foi? Perdeu a sua edificação. Veio a chuva, veio o vento, soprou os ventos e a casa desabou. Então é isso. Em assunto espiritual, em assunto de nossa fé, irmãos, a sua fé está aonde? Na rocha ou na areia? Aonde? Rocha. Então a sua fé é inabalável. Está na rocha, não há problema. Pode haver intempéries aqui e acolá, surgir problema, o lobo pode rugir aqui e acolá, mas o irmão está firme, tem convicção. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, que diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo. Que palavras? É essa a sua palavra, é a minha palavra, é esta. Pode aparecer aí um punhado de seitas e denominações e alguém te querer convencer com palavras. Irmão, pode ouvir com prudência e dizer a ele: olha, meu amigo, eu sei em quem tem crido, estou certo. Muito bem, você falou muito bem, então expôs a sua ideia, a sua filosofia, mas eu estou bem seguro na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse foi o grande exemplo, edificação sobre a rocha. Finalmente, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, temos também ali algo sobre pessoas prudentes e imprudentes. É aquelas 10 virgens. Não vou entrar no mérito da questão do casamento, que tem algo para pecadores falar, mas meu assunto aqui é sobre prudência, somente a prudência. Então havia aquelas virgens, aquelas moças no casamento, tipo lá no judaísmo e tal, que elas foram prudentes, foram ao casamento, mas com prudência. Qual foi a prudência delas? Levou as suas lamparinas e levou também azeite. Então, se caso faltasse, elas tinham o azeite. Prudência. É como uma pessoa, às vezes, vai fazer uma longa viagem, talvez daqui a Belo Horizonte, e tem meio tanque de gasolina, talvez até menos. E se arrisca no meio do caminho, o seu carro vai parar. Se tiver menos de meio tanque, para Belo Horizonte, São Paulo, o seu carro vai parar. Mas se o senhor é prudente, não, olha, enche o tanque, porque eu tenho que fazer umas visitas aqui e acolá, em Belo Horizonte, enche de uma vez, abastece. Esse rapaz, esse senhor é prudente. Mas o imprudente foi ir com R$10 de gasolina para Belo Horizonte, você vai parar no caminho, perdão, você está parando já. Mas tem que ser prudente. Então, as prudentes levaram então, as suas lamparinas e azeite para suprimento, se fosse preciso. E o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história bíblica. Então, à meia-noite saiu o grito: eis que vem o noivo. A noiva, tem que explicar isso depois, mas não agora. Ela não estava presente. Então, à meia-noite, surge o noivo. Então, ela está dormindo também. O problema, não podemos estar taxando as loucas ou as imprudentes disso e mais aquilo, porque elas eram iguais. Em muitos setores eram iguais. Somente no abastecimento que ficou desigual. Mas o resto era igual. Também as prudentes dormiram também. Toscanejaram também, mas tinha consigo o combustível, tinha consigo azeite para continuar, se fosse preciso, acesa. Então, meia-noite sai, o esposo vem, o noivo, não sei onde estava a noiva, mas é agora a aplicação da parábola é que aquelas virgens tornaram-se noiva. Então tem que entender isso. Então, acendeu a sua lamparina, colocou o azeite, mas as imprudentes não tinham azeite consigo. E agora, como fazer? Então tem que comprar. Mas naquela hora, comprar azeite meia-noite, quem estaria com sua loja aberta para vender? Resultado final, elas foram assim mesmo, e compraram, e vieram. Olha o problema, irmãos. Voltaram, sabe o que aconteceu? A porta estava fechada. Então vamos ser prudentes para não encontrar porta fechada. Então, bater, não, agora não é possível. E Jesus resume isso dizendo, lá no versículo, diz o seguinte, vamos lá ver o que diz o resumo. Temos aqui no Mateus 7, 24, no Mateus 25, nós estamos lendo, né? 25, olha que diz aqui o versículo 13, se não me engano, o 13 diz o seguinte, 25, 13. Disse Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, sede prudente e vigiai.
Prudência com vigília é uma coisa excelente. Aí o irmão que está firme com o Senhor Jesus não vai perder caso aconteça o arrebatamento hoje ou amanhã. O irmão subirá, é prudente, tem azeite consigo, tem a unção do Espírito Santo na sua vida, o irmão vai subir no arrebatamento. Mas se não tiver, então vai ficar aí. Que as palavras foram essas, tristes para aquelas pessoas. Então chegaram também ao 11, chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E pronto. E lá houve o banquete, ela estava ausente. Eu quero que os irmãos nesta igreja participem do banquete celestial, sendo prudente como as serpentes, simples como a espomba, e na recomendação, vigilância. Vou terminando com uma palavra do Judas. O Judas tem uma palavra para nós aqui, que às vezes alguém pode passar essa responsabilidade para outro, e sendo que essa responsabilidade é sua, é minha também, a nossa responsabilidade está em vigilância. Diz então no Judas um versículo sobre este assunto, que é o versículo, vamos ver aqui, 20, versículo 20, Judas 20. Mas vós, amados, dirigindo a nós, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando em espírito. Então, nós temos que ter essa edificação nós próprios, não é o outrem, é você mesmo. Ter essa prudência e essa edificação sobre a palavra de Deus. Senhor nos abençoe.